Boa noite, meu povo. Ronaldo RJ, Rádio NAC. Deus abençoe, Ronaldo. Seja bem-vindo. Chico, olha o Chico aí de novo. Deus abençoe, Chico. Glória a Deus. A Silvia Brito acabou de chegar. Paz do Senhor, Silvia. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda. Daiane Delfis. Deus abençoe. Luiz César. Isaura Lucinda. Como é que é? Anarosa dos Santos. Pessoal, quando esse nome tá tudo junto, é para distinguir o nome, é complicado, viu? Marcos Carvalho, Deus abençoe. Flávio, louvado seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos. Patrick Tambose, Deus abençoe, Patrick. Vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado que vocês estão nos assistindo, pessoal. Glória a Deus, estamos iniciando a nossa live. Eu sou o pastor Marcos, aqui de Campinas. André Ferreira, deve ser de Araújo. Mauricélia, seja bem-vinda. Quem mais aqui? Glória a Deus, mais alguém? José Vicente Protes, Deus abençoe, seja bem-vindo. Biraci 73, Deus abençoe, Biraci. Alex Viana 78, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Glória a Deus. José Vicente Protes, Israel. Ó, Israel aí, rapaz. Meu discípulo Israel e a Silvia já estão aqui hoje. Já estão comigo, já chegaram. Deus abençoe, Israel. Glória a Deus pela sua vida. José Vicente Protes, Vânia Santos, Maria Nunes, Lopes Sobrinho, Edson Gomes, Rosirene Santos. Amém, a paz do Senhor. Deus abençoe, Israel. Hoje eu estou meio resfriado, pessoal. Estou meio difícil para levar, mas nós vamos ficar aqui até 8 horas. E Deus vai dar graça. Glória a Jesus. Lopes Sobrinho, Edson Gomes, seja bem-vindo. Valdeci Lopes de Souza, vai recebendo a palavra do Senhor na sua vida hoje. Seja tocado pelos céus e deixa Deus mover a sua vida de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Carlos, Deus abençoe, Carlos. Cileide Xavier, José Braga, Mary Siqueira, Thaís Oliveira Barella, Deus abençoe. Roberto, Mary Siqueira, Maria Aparecida 297, Smith Ley, Deus abençoe, Smith. Joselito, seja bem-vindo, Joselito. Glória a Deus. Joelma Souza, Maria Aparecida 297. Vai chegando, pessoal. Vai chegando e vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. De onde vocês estão nos assistindo. Fala para mim a cidade e o estado que você mora. Vamos interagir. Maria Flor, Deus abençoe. Maura da Silva Oliveira, Iana Nazária, Deus abençoe. Neto, seja bem-vindo, Neto. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos aí, viu? Tô tentando ver se esse neto aqui é o que eu conheço. É que existem tantos netos, né? Que a gente conhece. Glória a Deus. Maria Flor, Rosineia Pinheiro da Veiga, Deus abençoe. Thaís Oliveira Barella, que tá parada aqui o Kawai. Vamos lá, pessoal. Ana Paula Martins, Deus abençoe. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Qual é a cidade, qual é o estado. Amém? Se você já é servo de Deus, se você já é crente, se você está desviado, fala aí para mim. Nós vamos estar orando por você hoje e Deus vai trazer uma palavra para o seu coração. Nós estamos falando sobre um tema sobre salvação. A salvação de Deus é para toda a nossa série. E hoje o tema em particular é a salvação de Deus, aliás, a necessidade da conversão verdadeira. Dentro da série, a salvação de Deus é para todos. A necessidade da conversão verdadeira. Amém, Jesus. Eduardo Pinheiro, Eliane Tavares, Lira, Raimundo Nascimento, Nildes Oliveira, Gilmar. Pessoal, eu tô meio devagar hoje que eu tô meio resfriado, tá bom? Aqui tá chegando também o tal de Negão Cabeçudo. Seja bem-vindo, Negão Cabeçudo. Deus abençoe. Glória a Jesus. Carol Gazoto, glória a Deus. João Maria Antunes, sejam todos bem-vindos. Vai chegando Amanda. Acabou de chegar a Amanda, Maria Flor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos junto aí até às 20 horas. Nós temos live na segunda, na quarta e na sexta. Na segunda-feira eu passo uma live
que é uma célula, um ensinamento de célula que nós recebemos aqui da Igreja Batista, lá da cidade de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade próxima aqui de Campinas, e nós passamos então esse ensinamento na segunda. Porém, na quarta e na sexta, nós passamos o ensinamento de uma série que Deus põe no meu coração e eu trago então esse ensinamento. E no momento agora, a série que nós estamos trabalhando é a salvação de Deus é para todos. E o tema hoje é a necessidade da conversão verdadeira. Deus requer de nós conversão verdadeira. Para quê? Para que possamos tomar posse da salvação que Ele estabeleceu para cada um. José Paulo dos Santos, Deus abençoe, glória a Deus. José Mendes acabou de chegar. Amanda, Alessandra, Miro, Amanda curtiu a live. A Neuza Adoradora acabou de chegar. Deus abençoe, Neuza. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Você sabe que você se inscrevendo e interagindo, você faz com que essa live vá mais longe. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado, disse o Senhor Jesus. Então, há uma ordem expressa para nós irmos pregar a sua palavra. E como é que você faz isso? De repente, só o fato de você compartilhar nossa live, que estamos pregando a palavra, você já está pregando a palavra. Você está fazendo sua parte na pregação da palavra. Amém, Jesus? Então, fique conosco, compartilhe aí para a sua rede, chame mais pessoas e vamos juntos, porque hoje Deus vai falar no seu coração, principalmente se você estiver desviado do caminho do Senhor. Espere em Deus que não. Oro para que não esteja assim a sua situação, porém se tiver, Deus vai falar no seu coração. Então vamos lá, vamos entrar na palavra de Deus, a necessidade da conversão verdadeira. A conversão é mais que uma emoção, é uma decisão espiritual. Já temos explicado muitas vezes para os irmãos o que significa conversão no sentido espiritual da palavra. Quando uma pessoa, um motorista, ele está se distanciando do local onde ele deveria estar, ele vai precisar, para voltar, vai ter que fazer uma conversão. Ele vai ter que virar o carro, lá, o veículo dele, voltar para o ponto aonde ele não deveria ter saído. Ele se perdeu, ele precisa voltar. Então, conversão é isso. Nós estávamos em Deus, Deus fez o homem nele, o homem se perdeu, fez rota própria, fez caminhos próprios, criaram caminhos, como a Bíblia diz, o caminho de Caim, caminho de Balaão, enfim, vários tipos de caminhos os homens criaram durante a sua vida. E agora ele precisa voltar para o caminho de Deus. O caminho de Deus é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho. Então o homem precisa converter, ele precisa virar agora a rota dele e voltar para Deus. É isso que significa a palavra conversão. Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, só após a conversão, Deus entra com o processo de apagar os pecados. Não há como Deus apagar o pecado de alguém que insiste em continuar na sua rota contrária. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então nós temos que voltar para Deus, nós temos que voltar para a palavra, nós temos que voltar para o princípio. E se assim nós fizermos, a Bíblia diz que se houver essa conversão verdadeira, então os pecados serão apagados. Amém, Jesus? O Henrique também aqui no Jesus, acabou de chegar, Deus abençoe, glória a Deus. É uma mudança que vem de dentro. Romanos 12,2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Romanos 12, Paulo está falando para Romanos, está dizendo o seguinte, que nós que agora aceitamos a Cristo, aceitamos a sua palavra, temos dentro de nós agora uma forma padronizada dos céus, quer dizer, Deus colocou dentro de nós, por meio da sua palavra, a sua vontade. E é dessa forma que Deus quer que a gente viva. Por isso que a palavra de Deus está dizendo, não vos conformeis com este mundo, quer dizer, não tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O processo da conversão, ele vai trazer você a estabelecer a sua vida na forma de Deus, que é Cristo. Pensar como ele pensa, agir como ele age, tá entendendo? Sentir como ele sente. Então são todos esses sentimentos que está em Cristo que devem ser agora introduzidos dentro de nós por meio da forma que nós estamos. Por isso que ser cristão é algo maravilhoso, porque é um processo constante.
Na conversão, na volta para casa, Deus entra com você num processo de limpeza, de santificação, de mudança, de transformação. E nós precisamos aceitar isso, nós precisamos deixar. E quando que é que a conversão ela é verdadeira? Quando eu permito que Deus faça as mudanças que são necessárias para a minha vida. Eu não posso mais agora viver para mim mesmo. E nem posso viver também para o que o mundo oferece. Mas eu tenho que viver para aquilo que a forma de Deus estabelece. Deus quer olhar para mim e para você e Ele quer ver Cristo em nós. Por isso que não vos conformeis, não tome a forma do mundo. Não viva como o mundo vive. Não pense como o mundo pensa. Tá? Não haja como o mundo age. Mas pensa como Cristo, haja como Cristo, viva como Cristo. Amém? A conversão só é possível pela graça de Deus. É Deus que inicia o processo. João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Fato é que todos nós que conhecemos a Deus, não foi algo espontâneo nosso. O start espiritual não foi dado por nós. Foi o próprio Deus que veio ao nosso encontro, ao nosso socorro. Tá? Quando eu conto a maneira como eu aceitei Jesus, para mim deixa muito claro que se fosse por mim mesmo, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria recebido a Jesus. Mas Deus trabalhou, Deus moveu as coisas para que acontecesse de eu aceitar a Jesus. Da mesma forma você. Então Jesus deixa bem claro, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então é Deus que está te dando a oportunidade para você voltar para Jesus, para você estar na presença do Senhor Jesus. É o próprio Deus. O fato de você estar nessa live, o fato de você ouvir essas mensagens, é o próprio Deus que está te proporcionando esse tempo para que você então reflita sobre a sua caminhada e volte para o Senhor. Amém? A graça opera no coração. Efésios capítulo 2:8 diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a salvação ela é de graça, foi dada por Deus. E não é por conta dos nossos méritos, não é porque nós somos os mais perfeitos, somos os mais santos, somos os mais corretos, de forma alguma. Pelo contrário, quando Paulo, pregando o evangelho, ele fala sobre a necessidade da salvação, ele diz assim, olha, Jesus Cristo veio salvar o pecador. Aí depois ele fala, do qual eu sou o principal. Olha isso. Então ele deixa claro que o evangelho é para todo mundo. Todos nós precisamos do evangelho. Não tem o mais perfeito, o menos perfeito, o mais santo, o menos santo, o mais puro, o menos puro. Não. Todos nós precisamos do evangelho. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Então a graça opera no coração, como está em Efésios 2:8. A conversão ela é uma resposta ao chamado de Deus. Porque Deus ele chamou a todos. Deus está chamando a todos. Agora, quando eu ouço o chamado, eu me converto. Quando eu ouço o chamado, eu digo, a partir de hoje, eu não faço mais isso. A partir de hoje, eu não faço mais aquilo. A partir de hoje, eu vou buscar mais a Deus. A partir de hoje, eu vou limpar o meu coração através da palavra de Deus. A partir de hoje, é sempre a partir da conversão. É o que aconteceu com o Zaqueu. Quando o Zaqueu ouve a palavra, ele diz assim, mestre, a partir de hoje, eu vou pegar tudo que eu tenho e vou dar metade para os pobres. E se porventura alguém chegar e disser que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Aí Jesus diz, verdadeiramente chegou salvação nessa casa. O que Jesus quer dizer? Esse homem se converteu de verdade. Esse homem se converteu de verdade. Diferentemente do jovem rico, que foi dada a proposta de salvação, e a Bíblia diz que ele diz para Jesus, mas o que me falta ainda? Jesus diz, falta você vender tudo que você tem, dar aos pobres e seguir-me e terá um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele sai pesaroso porque ele é dono de grande riqueza. Então ele não se converteu. Ele não abriu mão do poder sobre as riquezas, que a riqueza tinha sobre ele, na verdade. Tá entendendo? Então, a conversão é uma resposta ao chamado de Deus. Quando você diz, não, eu aceito, não, eu quero mudança, eu a partir de hoje vou viver assim, vou viver dessa forma, como a palavra de Deus diz, cada pessoa tem o seu processo. Não fica olhando para a vida do outro, não fica olhando para, mas aquele irmão está na igreja faz tantos anos e não muda. Problema dele. O chamado de Deus é para cada um de nós. O grande problema da igreja hoje é que a igreja, através dessas informações banalizadas na internet, é que as pessoas ficam mais tomando conta da vida do outro do que da própria vida. A gente tem que parar de ficar olhando para a vida do outro. Aqui não existe questão de pai salvar filho, filho salvar pai, mãe salvar filho, filho salvar mãe.
marido salva a esposa. Não, aqui é cada um por si e Deus para todos. É você e Deus na sua caminhada e no seu processo de transformação. E não pode ficar olhando para os outros, porque cada um tem um nível no seu processo. Alguns avançam, alguns paralisam, alguns retrocedem, enfim, é assim que acontece. Mas para mim e para você, Deus diz, eu quero saber se você de fato se converteu verdadeiramente. Porque aqueles que se convertem de verdade, eles não voltam atrás. A Bíblia diz, o próprio Deus diz em Hebreus, que aqui a alma que retroceder, a pessoa que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então quem volta para trás, Deus não tem prazer, Deus não tem alegria nessa vida. Tá entendendo? Então nós temos que caminhar, nós temos que marchar. Por isso que eu não posso ficar olhando os erros dos outros. Eu tenho que olhar os meus erros. Já é o bastante eu cuidar dos meus erros. Já é o bastante eu tentar mudar a minha vida. Eu sempre tenho dito, você não consegue mudar nem você vai querer mudar os outros. Tem lógica isso daí. Tem um monte de mulher querendo mudar o marido. Tem um monte de marido querendo mudar a mulher. Para, você vai enlouquecer, vai perder o casamento, não vai resolver nada. Muda você. Você precisa mudar você. O processo de chamada de Deus para a conversão são específicas, tá entendendo? São específicas. Embora Deus faça uma chamada coletiva para toda a humanidade, mas cada um tem que cuidar da sua conversão, da sua chamada e voltar para Deus e não ficar olhando para os outros. Porque se ficar olhando para os outros, você não vai conseguir dar conta de resolver os seus problemas. Jesus chama individualmente. Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a chamada, ela é específica a todos. Jesus chama cada um de nós individualmente. Ele quer tratar cada um individualmente. Por isso que ele diz, você está cansado, está oprimido? Então venha. Venha que eu vou te aliviar. E é isso que acontece, querido, com todas as pessoas que se convertem de fato. Tá? As pessoas que dão um passo, deixa de andar contra, virar das costas para Deus, que começa agora a deixar Deus realmente cuidar da sua história, da sua vida, e a pautar pelos princípios, a pessoa começa a viver uma vida verdadeira. Só há uma forma de você viver a vida verdadeira nessa terra, é você se convertendo a Cristo e voltando para Deus. Não há outra forma. Qualquer outro tipo de vida fora disso é um engano de alma. E as pessoas que vivem isso sabem do que eu estou falando. Elas podem até passar na televisão, mostrar uma coisa glamourosa, mostrar um negócio romantizado. Podem, mas lá no íntimo da sua vida, lá no seu dia a dia, você sabe que não é assim. Você sabe que você precisa de algo mais. Você precisa de uma dose mais forte. E essa dose é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que nessa noite há uma chamada para a sua vida neste lugar. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus deseja que todos venham, todos, indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Eu não compactuo com aquela visão calvinista que diz que Deus escolheu um grupo. Eu não compactuo com essa ideia. Eu compactuo com a ideia de que Deus chamou a todos, como diz a Bíblia. Agora, você precisa ouvir o chamado. Você precisa se converter a partir do entendimento que você tem do chamado. Você precisa ter que voltar para Deus. E Deus dá oportunidade para todos, porque o próprio Jesus diz que todos que estão nele foi o Pai que trouxe. Então o Pai, além de trazer a salvação, ele abre a mente, ele abre o coração, ele mostra, né, para nós nos sonhos, visões. Deus usa pessoas para falar conosco. Enfim, Deus está tão interessado que é um investimento massivo do céu para que você possa, de fato, se converter, para que você possa parar de fazer a coisa errada que você está fazendo e voltar para Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Como é que é? GK Dias está dizendo a paz do Senhor. Boa noite. Amém, queridos. Abençoe. Entrei agora na sua live ao vivo, pastor, pela primeira vez. Olha aí. Então, GK, vai lá e já faz, né, já se inscreve lá para a gente estar junto. Ele diz que ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, a capital de Minas Gerais. Deus abençoe, GK. Fiquei muito feliz, tá? Sou obreiro da casa de Deus. Olha isso, que benção. Glória a Deus pela sua vida, Vaz. Maravilha. Quem sabe um dia a gente vai em Belo Horizonte, né? Minas Gerais é a minha terra, minha terra prometida, terra que eu amo, mas Belo Horizonte eu nunca fui, não. Eu só vou aqui pro sul de Minas, aqui, para Passo de Minas, para Cássia, como é que é? Divinópolis? Não, eu esqueci agora o outro nome lá. É por ali, tá? A gente vai comprar uns queijos, tem uns irmãos que moram lá, amigos, parentes, então a gente vai por aqui, nessa parte mais próxima da gente aqui, tá bom? Você falou meu nome errado. Por quê? Como é que é o seu nome então?
Não é a Giquel. É Giquel, falei Giquei. Amém, Deus abençoe, Giquel. Deus abençoe, tá? Giquel Dias. Glória a Deus pela sua vida, varão. Louvado seja o nome do Senhor, viu? E esteja com a gente aí, se inscreve no canal. Não sai sem se inscrever. Amém? Tem bastante pessoas aqui, a Iraci Oliveira chegando, a Elia Maria, o Cacai, a Maria, o Antônio Jesus... Olha isso, a Elia Maria Siqueira 389. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Eu tô aqui pregando aqui, mas a gente pode interagir aqui, né? Então, um respiro aqui na ministração e dá pra gente conversar um pouco, tá bem? É Giquel, né? Giquel. Deus abençoe, Giquel. Agora você falou o meu nome certo. Oh, é isso aí, varão. Deus abençoe. Obrigado, viu? E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Então, Deus deseja que todos venham. 2 Pedro 3,9 diz, o Senhor não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então é o desejo de Deus que você que está vivendo fora da vontade de Deus se arrependa. É da vontade de Deus que você venha para Ele, é da vontade de Deus que você deixe o pecado, é da vontade de Deus que você vire, sai dessa rota estranha que você está vivendo e venha cumprir a missão do homem. Porque qual é a missão do homem nessa terra? É servir a Deus. Nós somos feitos para louvor e glória do nome dele. Então não há outra coisa a se fazer nesse mundo a não ser glorificar e honrar o nome do Senhor. Então venha estar conosco, venha estar na presença. Se converta hoje, porque hoje é noite de salvação. A conversão envolve reconhecer o pecado. A Bíblia diz que quem cobre o pecado não prospera. Querido, uma coisa que as pessoas precisavam tomar muito cuidado é que nós estamos vendo um mundo em que o pecado está sendo promovido. O pecado está sendo... Há um marketing muito pesado em cima do pecado, tá entendendo? Ensinando as pessoas a fazerem coisas erradas. Eu nem vou entrar aqui, né, em particularidade desse assunto, porque ele é muito vasto. Existem muitas coisas que estão sendo ensinadas hoje para as pessoas fazerem, até mesmo dentro da própria política, tá entendendo? Ensinando as pessoas a fazerem coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, Deus ele é o justo juiz. E a Bíblia diz, querido, que se o pecado não for confessado e se você não aceitar Jesus, cada pecado desse terá sentença da parte de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Você que é cristão, tá? Não encobre o pecado, pelo contrário, confessa e deixa. Busca, pastor, adulterou, vai lá e pede perdão. Conversa com a esposa não é obrigada a conviver com você se você adulterou. Você tem que falar para ela, a esposa do mesmo jeito, adulterou o marido, adulterou com o marido. Então vai ter que contar para o marido, sim. Tá entendendo? Se ele vai continuar com você ou não, aí é outra história. Mas ele precisa saber porque você precisa confessar. Você precisa pedir perdão dessas coisas. Tá bom? A Bíblia diz que quem cobre o pecado não prospera. Não prospera. Ok? Então não adianta a pessoa estar na presença do Senhor e esconder os pecados que ela comete. Porque ela não vai prosperar. Quando a Bíblia fala prosperar aqui, a Bíblia não tem muito assim, apelo às coisas terrenas. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz as coisas terrenas são as demais coisas. São coisas que para Deus faz parte do pacote, vamos dizer assim. Tá? Então, o que é importante para Deus? O que é importante para Deus é a presença dele, é a glória dele, é a unção dele, é a alegria dele, é a paz dele. Isso é que é importante de Deus para o homem. As outras coisas vão vir a reboque, vai vir junto, porque as portas serão abertas, entendeu? Então nós precisamos entender que a prosperidade aqui não está falando apenas na área financeira. Porque existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas são infelizes. Tem pessoas que têm muito dinheiro e não têm paz. Então, o dinheiro não é tudo, meu povo. Põe isso no seu coração. O dinheiro não é tudo. O mais importante que Deus quer que você entenda é que você precisa da presença, da glória dele, do Espírito Santo, da alegria do céu, da paz que excede todo entendimento. É isso que faz a diferença. As outras coisas vão se alocando conforme o dia a dia, conforme as portas que Deus vai abrindo para a pessoa. Amém, Jesus? Então, quem cobre o pecado não prospera. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Conversão traz isso. Conversão traz renúncia de pecado, traz confissão de pecado. A pessoa chega e diz, não, eu pequei e eu vou pedir perdão, eu vou acertar isso. Porque eu não posso continuar com essa carga nas minhas costas. E muitas pessoas estão infelizes, muitas pessoas estão até em depressão, porque cometeram pecados que não foram confessados. E ninguém fala disso. Ninguém fala disso, que muitas pessoas que estão deprimidas, angustiadas, estão aí passando por uma angústia profunda, foi porque cometeram pecados que hoje elas precisam se livrar deles. E como que ela vai fazer? Confessando. É a única maneira de você se livrar do pecado. Você pode até perder um relacionamento
conjugal. Se a mulher não aceitar, se o marido não aceitar. Mas você não pode continuar com a carga do pecado nas suas costas. Porque se você viver dessa forma, você não vai prosperar, diz a Bíblia. Amém, Jesus? A luz revela a verdade. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos. E muitas vezes fazemos Deus mentiroso, porque o próprio Deus diz que nós somos pecadores. Então nós erramos sim, falhamos sim. Por isso que nós precisamos confessar, por isso nós precisamos pedir perdão. Para quê? Para que haja uma libertação daquele mal. O Giquel está dizendo assim: fui consagrado como obreiro. Olha aí que benção. Deus abençoe, Giquel. Que Deus te use grandemente aí em Belo Horizonte. Quem sabe um dia a gente vai dar uns glória aí, né? Comer uns queijos aí, comer um pão de queijo aí em Belo Horizonte e dar uns glória junto com você aí, tá bom? Glória a Deus pela sua vida, viu? Fiquei muito feliz. E você está interagindo comigo aí, ó, falando sobre a sua vida. É muito importante que os irmãos façam isso, tenham essa interação, tá bom? Obrigado, Giquel, Deus abençoe, viu? E que Deus te use como um grande obreiro na casa dele. Glória a Jesus. Iliomara de Santana Oliveira acabou de chegar também. Glória a Jesus. Elia Maria Siqueira. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Claudete, Fernando. Bastante pessoas estão chegando aqui. E eu já faço o convite. Vai lá e se inscreve se você não é inscrito. A conversão exige abandonar o velho estilo de vida. Deixar as obras das trevas. Efésios 4:22. Diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojar aqui seria tirar a roupa suja de pecado. Nós tínhamos uma vestimenta de pecado quando nós não conhecíamos a Cristo. Nós vivíamos espiritualmente falando imundos. Tá entendendo? As nossas obras de salvação não passavam de trapo de imundície, como dizia Isaías. Porém, Deus nos deu vestes novas, veste de louvor, veste de adoração. Deus nos cobriu com santidade quando nós aceitamos a Cristo. Por isso que a partir daí, querido, é uma nova vida. A partir daí é a alegria do Espírito Santo. A partir daí é paz. Ah, pastor, mas não vai ter problema? Lógico que vai. Vai ter problema, só que agora você não está só nessa caminhada. Uma coisa é você estar num mundo de trevas como esse, sozinho, sem Deus. Outra coisa é você estar num mundo de trevas com Deus. Porque Deus vai te iluminar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te mostrar o que fazer, Deus vai te dar paz. Você não vai ficar desesperado. Hoje em dia as pessoas estão todas se matando aí fora, de tanto desespero. Por quê? Porque não tem Deus. Você precisa de Jesus. Você precisa voltar para Ele. Você precisa se converter. Você precisa fazer o caminho de volta. Tá entendendo? Então, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Viver como uma nova criatura, como está escrito em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A partir do momento que você aceitou Jesus, tudo se fez novo. A única coisa que você ainda tem velho é esse corpo seu aí, ó, que vai ser no dia do arrebatamento, vai ser revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, vai receber um renovo no nosso corpo. E vamos ser levados para a glória, com esse corpo transformado, com esse corpo glorificado. Mas até lá, nós estamos vivendo as verdades de Deus nesse velho corpo. É por isso que as pessoas às vezes olham para nós e dizem: meu, como assim? Que obra foi essa que Deus fez na sua vida? Olha como é que você era, olha o que você fazia, e olha hoje como é que está a sua vida. É uma transformação muito forte, muito grande, muito profunda da parte de Deus. Porque nós somos nova criatura, tá? E as coisas velhas já passaram. A conversão traz transformação real e permanente. O Espírito Santo age no coração. Ezequiel 36:26. Deus diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Quando você ouve um debate de um judeu, não messiânico, mas um judeu ortodoxo, você vai ver que eles são muito bons para falar sobre as leis, sobre aquilo que Deus disse, aquilo que Deus exigia, tá? Eles falam sobre as 613 leis da Torá, e eles falam sobre muitas coisas relacionadas a isso. Só que a Bíblia deixa claro que eles não estavam seguindo mais conforme Deus mandou, como Deus pediu. E aí Deus então traz uma profecia através do profeta Ezequiel, dizendo que ele nos daria um coração novo, e ele poria dentro desse nosso coração novo um espírito novo. E a Bíblia diz que Deus tiraria a lei da pedra e colocaria dentro de nós. Por isso que um cristão verdadeiro, ele tem uma sensibilidade com os princípios dos céus. Porque não é uma escrita que está só lá na palavra, só na Bíblia. Não, a partir do momento que você começou a ler, estudar a Bíblia, ela entra dentro de você e ela muda, aquela forma muda a tua maneira de pensar, tua maneira de viver,
Tá entendendo? Porque você começa a ser renovado de dentro para fora. A palavra de Deus, ela vem todas as vezes que você vai cometer um delito, toda vez que você faz alguma coisa errada, a palavra de Deus vem e ela cobra. Como está escrito que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que faz divisão entre juntas e medulas, entre carne e espírito, corpo e espírito. Entendeu? E é apta até mesmo para discernir as intenções do coração. A verdade é que a palavra vai lá dentro e ela faz você tomar decisões por Deus. Está entendendo? Por quê? Porque é uma nova criatura, porque aceitou Jesus. Aí alguém diz, os judeus também precisam aceitar Jesus. Tanto que já existe o grupo chamado judeu messiânico, que são aqueles que já aceitaram Jesus. Paulo era judeu, aceitou Jesus. Pedro era judeu, aceitou Jesus. Está entendendo? Então nós precisamos entender que quando nós estamos no caminho de volta, Deus coloca a sua palavra dentro de nós, de maneira que nós temos um árbitro agora, que nos direciona, que nos orienta, e que quando nós cometemos alguma coisa errada, ele mesmo diz, vai lá e peça perdão, vai lá e acerta isso, porque você é o meu servo, porque você é minha serva, porque a minha palavra está dentro de você, e você sabe que você errou. Amém? Ninguém precisa chamar atenção, né? Ninguém precisa chamar atenção. A própria pessoa que tem o evangelho dentro dela fica comovido enquanto ela não vai lá acertar aquela situação, por causa da palavra que está dentro de nós. O fruto confirma a mudança. Mateus 7,20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui está a grande marca do evangelho. São os frutos apresentados. A pessoa pode dizer que é cristã, pode dizer que frequenta a igreja há 40, 50 anos, porém, se elas não apresentar os frutos, ela simplesmente, querido, está desacreditada nos céus. Está entendendo? Por quê? Porque Deus exige de nós que nós apresentamos frutos. Os frutos têm que aparecer. O fruto de uma vida nova. O fruto de um arrependido. O fruto de uma mudança radical. O fruto de alguém que de verdade parou de andar contra Deus e está andando agora a favor de Deus. Está andando a favor dos céus agora. Jesus mesmo fala quando os discípulos passam por um lugar e vê alguém expulsando demônio no nome de Jesus, diz, mestre, esses não são do nossos, vai lá e manda eles parar, porque eles não fazem parte aqui da nossa igreja. Jesus diz, olha, aqueles que não é contra mim, é por mim. Então, para nós precisamos entender isso, que nós precisamos cumprir a vontade de Deus, nós precisamos voltar e dar frutos. Para quê? Para que nós possamos ser, de fato, fazer pertencente ao povo de Deus. Caso contrário, nós vamos pertencer apenas a um movimento religioso, a uma igreja local, tá entendendo? Sem nada, e no dia do arrebatamento ficarão aqui, tá entendendo? Aqueles que não se converterem de verdade, ficarão aqui. Os que converterem de verdade, eles serão transformados. Cada momento que Deus exige pela sua palavra, ele vai aceitar o desafio e vai entrar na vontade de Deus, e quando acontecer o arrebatamento ele sobe. Porém, aqueles que não quiserem essa transformação e essa mudança, vão ficar aqui naquele dia. Amém? E é muito triste e lamentável saber que muitas pessoas vão ficar porque não querem se converter de verdade. A conversão restaura o relacionamento com Deus. Somos reconciliados por Cristo, Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então nós éramos inimigos de Deus por conta do pecado que nós estávamos vivendo. O pecado adâmico até. O pecado que veio de Adão, que nós recebemos já como herança, né, de pecado. Porém, quando nós nos reconciliamos com Deus, olha só, nós deixamos de ser inimigos de Deus, nós passamos a ser amigos de Deus. O termo que Deus deu a Abraão, tá? Amigo de Deus. Nós somos agora reconciliados com o Senhor, através do sangue de Jesus que foi derramado. Por isso que a conversão, ela restaura esse relacionamento. Se você disser, não, eu vou voltar para Deus, Deus restaura o relacionamento. Deus, ele arranca todo o pecado. Deus, ele traz você de volta para a presença. Nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. O desviado, ele pode voltar para casa a qualquer hora, a qualquer momento. Oséias 14:1, Deus disse, é um alerta, uma chamada. Converte-te, ó Israel, o Senhor teu Deus. Deus falando aqui na nação de Israel que havia se perdido. A nação de Israel perdeu o foco, perdeu a linha dos relacionamentos com Deus, e por conta disso nem conseguiu entender que o Messias havia chegado, tá entendendo? Por isso que eles trataram Jesus daquela forma, porque eles não estavam alinhados, eles não estavam conectados com os céus. E Deus então dá uma alerta para ele, dizendo, olha, converta-te, Israel, ao Senhor teu Deus, converta-te. Da mesma forma Deus fala para nós, todo o tempo, converta-te,
Para de viver a vida que está vivendo e volte para a presença de Deus. É uma chamada para a conversão. Só você pode se converter. Deus pode salvar a sua vida, mas Deus não pode te converter. Deus não pode te colocar no caminho. Tá entendendo? Deus não pode. Deus pode te mostrar o caminho, mas Ele não pode te colocar no caminho. Só você, através da conversão, pode voltar para o caminho. Amém, Jesus? A conversão produz sede por Deus e por sua palavra. Todo mundo que se converte entra naquela frase que está lá em Apocalipse, fala da igreja, acho que me fala em memória, a igreja de Éfesos, que fala: tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Toda pessoa que se converte, ela tem o primeiro amor no coração. Aquele amor apaixonante por Deus, pela palavra, pelo reino, pela igreja, pelos irmãos. É algo surreal, o amor de um novo convertido. Tá entendendo? E então isso acontece quando a pessoa se converte. Ele tem sede pela palavra, ele quer ler a Bíblia, ele quer estudar a palavra, ele quer ir para o seminário, ele quer aprender as coisas de Deus, tá? É isso que acontece com todos aqueles que se convertem, porque a conversão produz sede por Deus e sua palavra. O convertido, ele deseja a presença. Ele quer estar nos montes, ele quer estar no jejum, ele quer estar na oração da madrugada, ele quer estar nos cultos de adoração e louvor, ele quer estar nas células aprendendo a palavra, perguntando, questionando, discutindo, falando. Ele quer, é um amor extraordinário que nasce no coração de uma pessoa que se converte ao Senhor. Ele quer aprender mais, ele quer crescer na graça, ele quer crescer no conhecimento, ele quer avançar na amizade com Deus. Ele quer fazer todo o tempo que ele perdeu por andar sozinho, ele quer restaurar esse tempo agora na busca da presença do Senhor, incansavelmente. Amém, Jesus? É lindo isso. É o primeiro amor. Tá? E muitos têm deixado isso. Jesus diz: eu tenho contra ti que tem deixado o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Você parou de me buscar, você parou de orar, você parou de ler Bíblia, você parou de ir para o monte, você parou de buscar na madrugada, você parou de jejuar, você parou de tudo. Então está na hora da gente voltar, tá entendendo? A desejar a presença do Senhor. Salmos 42:1 diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Isso, o rei Davi era apaixonado por Deus, ele era apaixonado pelo Espírito Santo, ele era apaixonado, né? Não conhecia Jesus, ele cria num Jesus que haveria de vir, num cordeiro imaculado, que morreria pelos seus pecados, mas ele não teve, vamos dizer assim, a revelação exata, completa de Cristo como nós. O próprio Jesus diz: muitos do passado queriam ver o que vocês viram, queriam ouvir o que vocês ouviram, e não ouviram, eles não viram. Não viram, eles não conseguiram ver o que nós estamos vendo, eles não conseguiram ouvir o que nós estamos ouvindo, entendeu? Então, mas ele dizia dessa forma: assim como o servo ou como a corça bramas pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Isso é o coração do convertido, isso é o coração daqueles que querem servir a Deus, e está faltando isso hoje, essa paixão, esse amor por Deus e pela sua palavra. O convertido ama a palavra. Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A pergunta que eu te faço: você já leu algum texto bíblico hoje? Essa é a pergunta que eu te faço. Isso vai mostrar quanto você tem valorizado a Deus e a sua palavra. Porque o convertido de verdade, ele não aparta da sua boca o livro da lei. O convertido de verdade, ele está sempre buscando na Bíblia as revelações do céu para ele. Tá ok? Então, nessa noite, volte, se converta, volte para o Senhor. A conversão nos coloca no caminho da vida eterna. Jesus diz assim que o caminho ele é estreito. E ele diz que a porta também é estreita. Olha o Cícero aqui, ó. Passa aí, ó Cícero, Deus abençoe. Professor de hebraico. Muito bom. Você está entendendo, querido? A porta é estreita e apertada é o caminho que leva à vida eterna. Então, todo o convertido, ele sabe dessa chamada. Não tem mimimi, querido. Não tem discussão aqui. Tá entendendo? O reino de Deus, quando você vê muita coisa fácil, não está sendo falado o que tem que ser falado. Porque o reino de Deus começa com porta estreita e segue num caminho estreito. E quando a Bíblia fala, eu não estou falando de costumes, não estou falando de roupa, de nada disso, não. Embora a Bíblia tem padrão para uma mulher se vestir, para um homem se vestir, e a Bíblia deixa claro isso, mas a gente, querendo ou não, a gente tem que respeitar ainda muito a cultura dos homens, como os homens veem e entendem as coisas,
Porém, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando aqui de comportamento mesmo, de relacionamento, como que você relaciona com as pessoas, como você relaciona com Deus. Tá entendendo? E a Bíblia diz, a porta é estreita e o caminho é apertado. Nós precisamos entender isso, porque a conversão traz essa visão. Eu lembro que quando uma pessoa chega na igreja e se converte, ela está disposta a tudo. Está disposta a tudo. Se o pastor falar para ela assim, faz isso, ela faz. Tá entendendo? É claro que alguns exageram aí e pedem coisas que não são necessárias, entendeu? Para as pessoas fazerem. Mas cada um tem a sua visão, cada um tem o rebanho, cada um vai ter que dar conta das ovelhas, cada líder vai ter que dar conta das ovelhas, então cada um tem que tomar cuidado com o que faz com as ovelhas, porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas pertencem ao Senhor, nós somos apenas ministradores aqui da palavra de Deus, mas as ovelhas pertencem ao Senhor. Então, a pessoa, quando ela chega na presença de Deus, ela está disposta a qualquer coisa para agradar a Deus. E é assim tudo. Tá? Por isso que quem aceita Jesus, por exemplo, na igreja de Deus é Amor, que é super rígida, a pessoa vai dar certo. Quem aceita a Deus na Quadrangular, que é uma igreja mais light, a pessoa vai dar certo. Por quê? Porque cada pessoa, tá entendendo? Quando é chamada para vir para Deus, ela está disposta a fazer o que lhe ensinarem, o que mandarem ela fazer. A conversão precisa ser hoje. Tá? Não adia o seu retorno. Hoje é o dia. Hebreus 3,15 diz, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O povo lá em Massá e Meribá, eles endureceram o coração e eles foram consumidos por conta disso. E Deus está dizendo para você, não endureça o teu coração. Volte para Jesus, volte para Deus, volte a viver a vida que você vivia há um tempo atrás. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Carlos Alberto de Carvalho. Glória a Deus. Pode falar, Carlos. O que você quer? Qual é a ajuda? Você quer que eu ore por você? Pode falar que eu estarei orando, tá? Maria Suez, Carlos Alberto de Carvalho, Roberto Modesto, o professor Cícero aqui, professor de hebraico. Deus abençoe sua vida, professor. Maria Clara. Quem mais? Mori Isa. Quem mais aqui? Paloma. Vilma Gomes. Meu Deus, tem bastante gente aqui hoje. Jair Cutrim, Deus abençoe, Jair. William Menezes, Inês Carmélia Santos. Glória a Jesus. O Amilo Piro Story. Cheguei, Deus abençoe. Amilo, não é Camilo, não, Amilo. Josiana Oliveira, quero conhecer você, amém, Deus abençoe. Glória. Silvia Duarte. Quem mais? Carvalho, tá dizendo, gosto de falar com você. Josileia Brito, o pessoal aqui do Kauai tá mais interativo, hein? Gilquei, tenho chamado de pastor. O Giquel tá dizendo que tem chamada para pastor. Varão, lamento dizer para você, não é tão flores assim como as pessoas dizem, não, tá? Eu sou pastor desde os meus 20 anos. Eu tenho 58 anos, fazendo 38 anos que eu estou na caminhada. Não é brincadeira não, tá? Tem que realmente ter chamada, porque não é fácil não. Mas se Deus chamou, Deus capacita e Deus fortalece e ajuda. Tá bom? Tá bom, Chiquel? Deus abençoe, viu? Hoje é o dia da salvação, 2 Coríntios 6,2. Eis aqui agora é o tempo aceitável, eis aqui agora é o dia da salvação. E essa palavra de Deus, deixo para você meditar, tomar posse, tá? Porque há uma necessidade de uma conversão verdadeira. Há uma necessidade de você voltar para Deus de verdade. Muitas pessoas hoje estão querendo oba-oba. Muitas pessoas hoje estão querendo, mais conforto do que confronto. Então, nessa noite, volta para o Senhor. Entrega a sua vida para Ele e deixa Ele conduzir você. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. A Maria está dizendo, qual é o seu nome? Maria, eu sou o pastor Marcos aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança aqui de Campinas, São Paulo. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, porque toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui das 19 às 20 horas trazendo o ensinamento da palavra do Senhor, tá ok? Nós estamos hoje trabalhando numa série chamada que a salvação é para todos, e o tema de hoje foi a necessidade da conversão verdadeira. Tá? O tema dessa noite. Porém, o tema dessa série é a salvação é para todos.
Tá bom? Então, venha conosco. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai falar no seu coração. Você que não é inscrito, você que está aí até agora não é inscrito, querido, vai lá e se inscreve no meu canal. Se inscreve, vamos junto, porque Deus tem muitas bênçãos para mim e para você. Deixa eu ver aqui, o Gilsando Martins, Isabela Souza, teve alguém, o Carlos Alberto de Carvalho está dizendo, ore por mim, pastor, amém. Pai, nós oramos nesse momento pela vida, ó Deus querido, do Carlos Alberto de Carvalho. Nós não sabemos quais são as dores que ele está enfrentando, as dificuldades, as guerras, as lutas, mas entendemos que o Senhor é um Deus muito bom e maravilhoso. É um Deus que ajuda, é um Deus que socorre, é um Deus que está com os seus braços estendidos para nos salvar, para nos libertar, para transformar a nossa vida. E eu oro nesse momento pela vida do teu servo, Pai, e declaro sobre ele uma unção de conquista. Declaro sobre ele milagres. Declaro sobre ele, Pai, a paz que excede todo entendimento. Em nome do Senhor, Pai. Quem sabe a alma dele esteja gritando dentro dele aí, buscando uma saída, buscando uma resposta, e nem ele mesmo sabe o que ele precisa. Mas nós sabemos que ele precisa de Jesus, ele precisa do teu Espírito Santo, ele precisa da tua palavra poderosa. E eu oro por ele nesse momento e declaro a vida dele abençoada, e já repreendo todo espírito de morte. Em nome do Senhor, todo espírito maligno que tem se levantado contra a vida dele, nós estamos declarando por terra em nome do Senhor. E estamos profetizando e declarando sobre ele a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Carlos Alberto, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então, olha, presta atenção. Você que não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve. Tá? Eu sou o pastor Marcos. Se porventura, você que tem estado comigo há tanto tempo aqui, sabe que nosso trabalho é muito sério. Nós temos uma pregação séria da palavra de Deus, um ensinamento verdadeiro, para você se alinhar cada vez mais com Deus, para você voltar mais para o Senhor. Ah lá, Silvia, não é do seu fã-clube, mas está no top 3 das contribuições, a Silvia, olha aí. Deus abençoe, Silvia, obrigado, viu? Queridos, então se você quer nos ajudar nessa obra, quer, quem sabe, entregar um dízimo, uma oferta, uma primícia, tá? Obrigado, Silvia, Deus abençoe. Você pode nos auxiliar. Você que é do TikTok, você entra em contato comigo no privado, que eu passo para você o Pix da nossa igreja. E você que está no Kawaii, já tem o número, o Pix da igreja aí nos vídeos abaixo, tá? Porque nós fazemos um corte depois e colocamos esse vídeo tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, tá? São vários cortes que eu faço e coloco eles lá. Então, as pessoas podem nos ajudar através do Pix da nossa igreja. Você pode ajudar essa obra, tá? Outro detalhe, querido, é que nós abrimos também aqui, até a Silvia que está aí, ó, Silvia Brito, está dizendo ela tá uma pessoa que tem nos ajudado também aqui na obra. Ela chegou para mim e falou, pastor, abre uma igreja Cristo e Esperança virtual para aqueles que estão desviados, para aqueles que não querem frequentar uma igreja física, mas que não quer perder a palavra, não quer perder a unção, a graça, o conhecimento e tal. Então, abre essa igreja. E eu abri e ela veio para estar com a gente, graças a Deus, ela é o primeiro membro aí dessa igreja. E se você está desviado e você quer que eu seja o seu mentor, o seu pastor, tá? Pastor, eu gostei de você, eu quero que você seja o meu líder espiritual, quero que você seja a pessoa que vai orar por mim, quero que você seja a pessoa que vai me dar uma palavra, só para vocês terem noção. Domingo agora, um rapazinho chegou na igreja e falou assim, pastor, ele tem um problema, ele é autista, então ele tem uma aposentadoria, só para vocês terem noção. Ele tem uma aposentadoria, ele ganha acho que R$1.200, R$1.400, uma coisa assim, que ele é aposentado. E ele falou assim, pastor, veio um e-mail para mim e o rapaz falou que vai me cortar, eu não vou ganhar mais o meu salário. Ele é autista mesmo, ele tem problema. Tá? Eu confirmo isso, porque ele está na igreja, eu conheço ele desde criança, ele é filho de um pastor da igreja, e hoje é de maior. Aí ele falou assim, eu não queria perder a minha... Porque eu tenho dificuldade para trabalhar, eu tenho muita dificuldade. E ele tem problema psicológico, problema mental, inclusive ele faz tratamento disso. Aí eu falei para ele assim, filho, eu vou orar por você. E vamos ver o que Deus fala. Eu orei por ele. E na hora que eu acabei de orar, Deus falou para mim assim, fala para ele que ele não vai perder. Ele não vai perder esse auxílio. Pode ficar tranquilo, ele não vai perder. Ele é dizimista, ele é ofertante, ele é primicente da obra do Senhor. Ele não vai perder. Eu cheguei para ele no domingo. Ele tinha falado antes, aí quando foi no domingo, eu falei para ele, olha, Deus mandou falar para você, eu orei por você e Deus falou para mim, que é para falar para você que você não vai perder. Pode ficar tranquilo, você não vai perder o seu auxílio. Quando foi, agora acho que foi terça-feira,
ele foi lá, porque acho que segunda-feira era feriado. Ele foi na terça-feira. Quando ele foi lá na terça-feira, o rapaz chegou, puxou lá os dados dele e falou assim, não, o pessoal aqui equivocaram, colocaram você com uma outra família, que não é sua família. Você não vai perder, pode ficar tranquilo, que o seu auxílio está tranquilo. Tá? Aí ele ligou para mim desesperado, pastor, olha isso, você falou que Deus... Entendeu? E foi o que Deus falou no meu coração. Tá? Eu orei por ele, Deus falou, fala para ele ficar tranquilo, para ele se tranquilizar, porque não vai perder. Então, querido, às vezes, nós estamos numa situação, numa crise, numa situação difícil, e você que não está indo em igreja nenhuma, você não tem um pastor para orar por você, você não tem alguém para te orientar, e é por isso que muitos fazem coisas erradas, muitos fazem besteira, porque não sabem o que fazer. Entendeu? Então nessa hora é importante você entrar em contato com o líder espiritual e dizer, fulano, eu estou passando por isso, ora por mim aí, para Deus me dar vitória, e a pessoa vai orar. E Deus vai dar a palavra. Talvez pode ser que fosse uma palavra diferente. Tipo, ó, Deus falou que você precisa mudar aqui, porque você não tá, então ele vai tirar por agora, mas em tal tempo... Poderia ser diferente, poderia ser, porque Deus fala com a gente de verdade. Mas o que eu quero ressaltar é a importância de você ter alguém para orar por você, para te orientar, para liderar você. Por isso que você não pode ficar fora da igreja. Você tem que estar na igreja. Essa questão das pessoas ficarem fora da igreja e dizer que está tudo bem, não está tudo bem. O inimigo aproveita essa fragilidade, falta esse afastamento da palavra de Deus para poder muitas vezes sugerir coisas demoníacas e levar as pessoas para o caminho de pecado. Então nessa noite eu faço um desafio para você. Se você não está em igreja nenhuma, então venha participar com a gente. O nosso telefone é o 19-99702-3477. Eu, pastor Marcos, vou estar te orientando, vou estar orando por você e vou estar te ensinando a palavra, te ajudando aí nessa caminhada cristã. Amém, Jesus? Queridos, do mais, não se esqueça de se inscrever no meu canal, vai lá e se inscreve. E todas as vezes que nós começarmos aqui, fala para mim de onde você está nos assistindo e pega o link e manda para toda a sua rede. Amém, Jesus? Deus falou contigo nessa noite. A salvação de Deus é para todos e a necessidade da conversão verdadeira. Deus está te chamando nessa noite a ser crente de verdade. Parou, chega a brincadeira. Agora é hora de se alinhar. Jesus está voltando e nós não podemos vacilar. Amém, Jesus? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro pelos teus filhos nessa noite. Entendo, meu Pai, que o Senhor tem uma chamada específica para cada um deles. O Senhor tem algo para revelar, algo para mostrar. E eu oro por eles nessa noite. Declaro sobre eles uma unção poderosa de conquista. Que o milagre do Senhor seja estabelecido na vida deles. Que eles possam ser alcançados pelas tuas mãos de poder. Que eles venham cada dia mais diante do Senhor com o coração aquebrantado e contrito. Que eles possam ser humildes diante do Senhor, reconhecendo a necessidade. Se pecaram, que eles possam confessar ao Senhor, pedir perdão, acertar suas vidas diante do Senhor, colocando no altar e crescendo na graça, no conhecimento e servindo o Senhor com integridade, Pai. Eu oro por eles essa noite e os declaro abençoados em nome de Jesus. Queridos, foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe a todos. Silvia, Deus abençoe você. Sandro, Deus abençoe. Israel, Deus abençoe. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.